atraso no desenvolvimento da linguagem pode ser um sinal de que algo não vai bem no desenvolvimento do seu filho. Antes de falar, antes de usar a linguagem verbal expressiva por meio de palavras, a criança tem a linguagem receptiva, a linguagem compreensiva e a linguagem expressiva, que é expressar, é ter o desejo de falar. E para eu falar, eu tenho que ter pré-requisitos, que é o contato visual de qualidade, o apontar e o imitar. Para a criança falar com função, pedir algo, querer algo, usar esse gesto, a criança precisa ter o desejo, que é a intenção comunicativa. E uma criança com atraso de linguagem, então demora a surgir as primeiras palavras, com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, que era para falar mamãe, papai, pão, as onomatopeias, au, au, piu, piu, com função, com sentido, no contexto. Se esse atraso de linguagem estiver acompanhado de alterações na intenção comunicativa, alteração no desejo de falar, ou se esse atraso de linguagem estiver acompanhado com alterações no comportamentos restritos e repetitivos, dificuldades no contato visual de qualidade, você pode estar de frente com características do autismo. O autismo tem um nome científico de transtorno do espectro do autismo. Por que espectro? Porque é uma gama de características. Nenhuma criança com autismo é igual a outra. As crianças apresentam um transtorno do espectro, apresentam um espectro alterado. O autismo não é uma doença. Se não é uma doença, não tem cura. O autismo é uma condição. É uma condição de alteração no desenvolvimento do cérebro. O desenvolvimento do cérebro da criança está atípico. E para a criança ter esse diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, é preciso ter sinais evidentes, características evidentes, duas áreas muito evidentes, que é a alteração na comunicação social e a alteração no comportamento. Esse comportamento da criança, ele é mais restrito, repetitivo. São crianças que brincam sempre da mesma forma, crianças que têm uma dificuldade da função social desse brinquedo. Então, ao invés de falar, tchau, vou passear com o carro, papai passear, tchau. A criança pega o carro e brinca sempre da mesma forma, ou gosta e sente prazer, demonstra interesse em áreas do brinquedo que a criança típica não demonstra. A criança típica está com vontade de fazer barulhos, yupi, no alto, tic, 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 tic. E a criança com características, com o transtorno do espectro do autismo, está preocupada com alguns movimentos restritos ou repetitivos. Para a criança ter o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, ela precisa ter características combinadas. Não é só um sinal. Muitas pessoas me dizem, mas ele olha nos olhos, mas tem qualidade? Quanto tempo é esse contato visual? Ele olha, mas fixa o olhar em algum ponto, como no brinco, no óculos ou no movimento do lábio, ou ele olha esse conjunto de informações que é a linguagem não verbal? Essa criança compreende o olhar da mãe? Não. Sabe o limite dessa palavra? Ou ela tem dificuldade? A mãe fala, chama e como se a criança fingisse de surda. Ela ouve, tem a orelha boa, mas será que ela processa esse som? Esse som é interpretado? Esses sinais precisam ser avaliados com protocolos validados em combinação com outros profissionais para chegar ao diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. E quanto antes a criança receber o diagnóstico e fazer as intervenções, melhor, porque são nos primeiros 3 anos de vida que o cérebro da criança tem as aprendizagens mais importantes da sua vida. Em nenhum outro 3 anos da vida nós aprendemos tanto. Nós não aprendemos tanto entre 10 e 13 anos. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, a criança aprende a sentar, a andar, a falar, acontece a introdução alimentar, acontece a aprendizagem dos sons da fala, acontece o desfraude, a introdução alimentar,
os sons e as palavras significativas. Muitas crianças aprendem a andar de bicicleta, aprendem a imitar os sons dos animais, os brinquedos, a brincar, a dar função social ao brinquedo, ao objeto, a comer, a brincar de faz de conta, a função social desse brincar. Então, os 3 primeiros anos de vida são de extrema importância para esse sujeito e o quanto antes intervir, realizar as terapias com qualidade, melhor para essa criança. Muitos com suspeita de autismo também precisam entrar em intervenção. Nós chamamos de intervenção diagnóstica, onde a criança continua em observação e é estimulada nas áreas que têm atraso do desenvolvimento.